nos nossos dias, que é a disparidade de ouvir os princípios, saber dos princípios e praticar os princípios, certo? A gente tem uma disparidade muito presente nesses dias. Nós, não sei se vocês lembram, nós ministramos aqui sobre aquele texto de 2 Samuel. Se você puder, pode ficar de pé. Nós vamos estar lendo 1 João capítulo 1, versículo 7. Nós ministramos sobre aquele texto de 2 Samuel capítulo 6 e 8, que fala sobre Uzá, que tocou na arca, né? E a gente viu ali que foi uma questão de princípio, quebra de princípio. E a gente fica se perguntando, né? Porque hoje muitas pessoas estão negligenciando os princípios bíblicos, e aí muitas vezes as suas vidas não correspondem àquilo que a palavra de Deus diz. A gente observou naquele texto que há uma diferença entre a pessoa que não vive debaixo dos princípios e a pessoa que vive debaixo dos princípios. Há uma diferença, né? Então a gente precisa entender esse processo. Nós vamos conhecer alguns princípios nessa noite, ou nessa manhã. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ler junto? Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o Senhor aplica em nós a sua palavra de forma poderosa. Aleluia. Pode se sentar. Esse texto é poderoso. Esse texto nos traz a alusão de que precisamos andar na luz. Ele fala mais, se andarmos na luz. E o que é andar na luz? Né? A Bíblia, a palavra de Deus diz que a palavra, em Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz. Quem está comigo? Luz para os nossos caminhos. Então, ter a palavra de Deus é andar na luz. Então a gente pode parafrasear esse texto e dizer: se andarmos na palavra, como Jesus andou na palavra, temos comunhão com os outros. Olha o fruto de ter a palavra. Porque cada um de nós somos diferentes, sim ou não? Não tem jeito de cada um de nós agradar a todo mundo, sim ou não? Tem jeito. Vai ter alguma coisa que o Felipe faz e eu não gosto, vai ter alguma coisa que o Marcelo faz e eu não gosto, vai ter alguma coisa que eu faço e a Lisiane não gosta. A gente não tem jeito de agradar a todo mundo, mas debaixo da palavra a gente tem comunhão com os outros, sim ou não? E isso nos une, amém? Isso nos torna unidos pela fé, amém? E se tiver algum pecado, aí a própria palavra diz: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Porque a gente tem um coração arrependido, porque a gente se volta para Ele, porque a gente confessa os nossos pecados, não apenas ao Senhor, mas também uns aos outros. Quando erramos uns com os outros, a gente vai lá e pede perdão, porque andamos na palavra. A palavra diz essas coisas, amém? Então a gente precisa entender quais são os princípios que estão na palavra. São vários os princípios bíblicos, amém? O mundo tem princípio, o mundo tem normas, o mundo tem maneira de viver. Nós estamos no mundo, amém? Mas a gente não anda segundo a maneira deste mundo, amém? A própria palavra de Deus diz: não vos conformeis
com este mundo, com este século, amém? Com este sistema. A gente não pode se conformar com esse sistema. Então a gente precisa entender que os princípios que regem, que conduzem, que fazem com que a minha vida tenha uma postura sadia, um diálogo sadio, uma maneira de reagir quando eu sou machucado, ferido ou injustiçado. Você entende? Essas coisas é que tornam a gente diferente deste mundo. Sim ou não? Porque senão nós seríamos iguais. Quem está comigo aqui? Porque senão a gente só gosta de uma religião para outra. E não houve uma transformação, uma conversão, uma mudança de vida. E o Senhor está nos chamando para uma mudança de vida, um novo nascimento, uma vida nova. Quem está comigo? Então é isso que eu e você precisamos ter. Ah, mas é fácil? Não é fácil. E quantas vezes nós olhamos para nós e a gente parece que a gente está andando em círculo. Parece que as coisas vão se repetindo. Parece que a gente não sai do lugar. Quantos já tiveram essa sensação? Parece que a gente está, Felipe, Marcelo, numa esteira ergométrica, né? Uma esteira de academia, que a gente anda, a gente pode até aumentar a velocidade, né? Meu Deus, você pode. Meu Deus. Não, mano. Assim não perdeu uns quilinhos, né? A gente pode até aumentar, mas a gente sai do lugar? Não. Sai do lugar. Sai do chão. A gente fica, a paisagem é a mesma, né? E tem momentos da nossa vida que parece que está desse jeito. E isso se dá quando não vivemos segundo os princípios da palavra. Quando a gente não está observando os princípios bíblicos. Aí isso acontece muito veemente, muito próximo. Mas quando a gente começa a observar os princípios, parece que a gente vai dando passos largos. Amém? A gente vai dando passos em alcance daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mesmo, olha para mim, mesmo ali, passando por situações difíceis. Sim ou não? Olha para José. Havia uma vontade de Deus para ele. Ele foi passando por momentos difíceis, sim ou não? Mas ele estava dando passos largos para estar onde? No centro da vontade de Deus. E todo o sofrimento que ele passou levou ele para ser o governador do Egito. Você entende? Um homem saiu de escravo para governador, para ser o braço direito do faraó. Mas foi assim, conforme ele queria? Ele sonhou quando era mais novo, sim ou não? Que os irmãos dele se curvavam. Então isso aí eu quero que você entenda. Deus tem um projeto, Deus tem falado com você, Deus tem manifestado a sua vontade sobre a sua vida, mas o percurso dessa vontade, ela vai acontecer conforme a vontade de Deus. E possa ser que nesse percurso haverá dor, haverá sofrimento, porque Deus quer tratar. Imagine José, menorzinho daquele jeito, com aquela mentalidade, assumir o governo do Egito. Sim ou não? Imagine a Lisiane chegar para Maria Fernanda ali e dizer assim: Maria Fernanda, no seu aniversário eu vou te dar um carro.
endireitar. Mas está na hora da Maria Fernanda ganhar o carro? Não está. Então Deus, Ele tem um projeto maravilhoso. Tem coisas que não aconteceu na sua vida ainda porque não está no momento. Deus está forjando o seu coração. Deus está preparando você. Você não entendeu? Deus está preparando você. Quantos aqui já viu aqueles crentes, ou muitas vezes você é chapolim colorado? Como assim, pastor? Vive dizendo, sim, eu vou. Vive dizendo, sim, eu faço. Mas nunca faz nada, nunca sai do lugar. Continua a mesma coisa. Isso não pode ficar acontecendo na minha e na sua vida. Muitas vezes depois de uma palavra como essa, você diz, não, hoje eu vou viver debaixo dos princípios. Mas aí, hoje mesmo, o seu marido te confronta, a tua mulher te confronta, o teu filho te confronta, e aí você quebra o pau da barraca. É assim que os princípios bíblicos dizem? Você chega amanhã no trabalho e aquela pessoa que mais você gosta te decepciona. Ou aquela que mais te persegue começa a pegar no pé desde a hora que você chega. Aí você pensa, peguei essa mulher. E aí você tem a oportunidade de fazer o mal a ela. Você faz ou não faz? Você e eu somos movidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas circunstâncias ou pelos princípios bíblicos. O que a Bíblia diz sobre essa reação que você vai ter? É isso que a gente precisa ter em mente. Quem está comigo aqui? Amém? Amém? O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. O que você tem que esquecer? Não vou esquecer aquele rapaz que me machucou. É só isso não, mas esquecer a forma que você agia. Esquecer como você foi no passado. A velha Roberta, a velha Antônia, a velha Lisiane, o velho Gibran. É esquecer essas coisas. Eu preciso deixar para trás essa maneira, você entende? Que eu vivia, que eu fazia conforme eu queria, conforme os meus sentimentos eram. É isso que eu preciso deixar para trás. E avançando agora para o quê? Para aquilo que está diante de mim. O que está diante de você? Primeiro, a palavra diante dos seus olhos, não pode deixar de ter, sim ou não? E segundo, a vida eterna. Amém? Amém? A vida eterna, ela está diante de você. Você quer viver a vida eterna com Deus? Amém. Existem alguns princípios, e nós vamos nesse período, eu vou ministrar algumas vezes aqui, conforme a direção de Deus, eu vou falar sobre alguns princípios, dar nome a alguns princípios, porque a Bíblia está recheada de princípios que lhe ajudam a lidar no seu trabalho com o seu patrão. A forma de como o pai tem que agir com o filho, como o filho agir com o pai,
o esposo com a esposa com o esposo, amém? Como a gente tem que lidar com este mundo, como a gente tem que lidar com as amizades. Então tem princípio para tudo na Bíblia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Mas eu vou listar, nomear alguns importantes que nós vamos ver aqui nesses dias. Então eu peço a você que não perca, se você quiser, traga um caderno, algo para você anotar, para você poder ter no seu coração, amém? Então, um primeiro princípio que eu quero ministrar no teu coração é o princípio da soberania. Como assim? Que princípio é esse? Vamos ver lá em Êxodo capítulo 15, versículo 18, princípio da soberania. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Amém? O Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade ou estado do que é soberano. O princípio da soberania nos ensina que Deus é o Senhor, aleluia, sobre todas as coisas. Ele é supremo supremo e soberano de todo o universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo existe por Ele. Ele as fez e elas continuarão a existir enquanto Ele sustentar. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Isso é importante a gente entender. Porque muitas ciências vão falar coisas diferentes. A gente mesmo vai se deparar com situações que a ciência vai dizer não tem mais jeito. Como no caso daquela mulher do fluxo de sangue. Quem lembra? Ela tinha recurso financeiro, sim ou não? E ela foi para a ciência e gastou todo o seu recurso financeiro naquilo. Mas no momento que ela agiu com esse princípio, o princípio de que o Senhor é soberano, e ela teve fé no coração dela, ela disse: se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Você não entendeu? Só alguns. Se eu apenas tocar, eu vou ser curado. A medicina diz que não tem jeito. Sim? O soberano diz sim, tem jeito. Aleluia, Deus. A medicina diz é o fim. O soberano diz tem muita coisa ainda para acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Um outro momento assim que a gente pode trazer à luz dessa soberania: um trabalhador saiu para trabalhar e não pescou nenhum peixe. Imagine Felipe, Marcelo, Roberta, Lisiane, você ir trabalhar e no final do mês não ter o salário. Como é que vocês vão ficar? Trabalhou o mês inteiro, trabalhou tudo, final do mês não tem salário. Pedro estava lá lavando as redes. Ele estava para peixe, não tinha peixe. E o que é que aconteceu? O soberano chega. O soberano chega e diz: lançai a rede. Eu quero que vocês entendam como esse princípio ele se torna importante. Você está comigo aqui? Amém. Não deixe o seu pensamento fugir. Muitas vezes você está pensando em muitas coisas. Eu estou vendo olhares vagos aí. Volta para cá. Você veio aqui há 1 hora apenas. A gente já está perto de acabar. Não perca aquilo que Deus tem para você. Então a gente trazendo isso para nossos dias. Quantas coisas nós podemos aplicar esse
princípio da soberania de Deus, porque Ele tem todas as coisas na sua mão. É Ele que sustenta todas as coisas. Se o teu casamento está de pé, porque Ele sustentou. Se a tua família está de pé, porque Ele tem sustentado. Se você está lá nesse trabalho, aonde você esteja, é Ele que tem provido. Amém? A soberania dele. Jó, sabendo disso, ele fala o quê? Em Jó 42, versículo 2: pensei que tudo podes, e que nenhum dos teus vai ser puxado. Aleluia. Nós lemos no início, no Salmo 139, versículo 4, diz que ainda que a palavra não saiu da nossa boca, Ele sabe, Ele conhece. Por quê? Porque Ele é soberano. Aleluia, Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Ele é o Senhor. E o Senhor que governa. A gente precisa trazer esse governo de Deus sobre o nosso coração. Esse é um princípio fundamental na nossa vida. Porque tem hora que nós queremos governar a nossa vida. Tem hora que nós queremos estar no controle da nossa história. Sim ou não? E a gente precisa deixar Deus governar. Se Ele disser vá, você vai. Se Ele disser fique, você fica. Se Ele disser espera, você espera. Se Ele disser aquieta-te, você aquieta. Porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Sim ou não? Quem está comigo? Quem entendeu o princípio? Qual foi o primeiro princípio? Soberania. Segundo princípio, caráter. Vamos ver o que é que diz Gênesis capítulo 1, versículo 26. E o outro, outra pessoa abra em 1 Pedro 1,16. O texto diz assim em Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança, nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o resto que se move sobre a terra. Amém? O que é que Deus disse? Façamos. Quando Deus criou o homem, Ele imprimiu no homem o seu caráter. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Caráter, para você entender o que é caráter, o que é que tem em 1 Pedro? 1 Pedro 1,16. Isso. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? A gente pode ser santo? Por que nós podemos ser santos? Isso aí. Porque nós somos a imagem semelhante de Deus. E isso no tempo de hoje a gente só consegue por quê? Porque em Adão essa imagem foi comprometida. Quem está comigo? Essa imagem foi comprometida. E o pecado entrou. Sim ou não? Sim. E o pecado chama outro pecado. E a situação que está. Mas no segundo Adão, que é Cristo, o que aconteceu? Ele restaura a imagem. Aleluia. Ele restaura isso que Ele criou. Amém? Em Cristo nós somos restaurados à imagem de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. E aí a gente pode ser santo. Amém? Amém. Caráter é um conjunto de qualidade, de defeitos e habilidades que cada um tem. É importante você entender que caráter não é só um conjunto de qualidade, mas também de defeito, né? E de hábitos que cada um tem. Caráter é um de características, traços relativos à maneira de agir e reagir
estilo de vida. Então é importante entendermos que o caráter do Felipe é diferente do caráter da Gilda, que hoje está muito bonita. Eu achei que ela está top hoje. Eita, glória a Deus. Cara, quando eu fui buscar ela, assim que ela chegou, eu falei, epa, tá bonita a minha sogra. Troquei de roupa. Então, caráter é um conjunto de características, amém? É um conjunto de características. É um conjunto de características. Então a gente pode ter, olha para mim, bom caráter, mau caráter e sem caráter. A gente pode ser bom caráter, mau caráter ou sem caráter. Você entende, sim ou não? Sim. O que vai definir a gente ser um bom caráter ou um mau caráter? A gente vai ser definido para aquele que se submete à palavra de Deus e aos princípios de Deus, são bom caráter. Você entende? Os que estão se afastando dos princípios de Deus e vão praticando um monte de situação são mau caráter. Você entende o que eu estou falando? Porque a prática, a maneira está se distanciando daquilo que é a vontade de Deus. E o sem caráter é aquele que é igual um camaleão. Aonde ele está, ele absorve. Se está com os bons, ele absorve. Se está com os maus, ele absorve. Se está com os mais ou menos, ele fica mais ou menos. Você entende? Então a gente precisa entender qual é a maneira e a forma que você está sendo. Amém? Amém. Quem está comigo? Amém. Então, só que o princípio do caráter permeia toda a Bíblia. Nós vemos o trabalho de Deus na vida de homens e mulheres para que esta marca, que é o caráter, comece a produzir um novo estilo de vida. Então, quando a gente aceita Jesus, quando a gente se rende ao Senhor, a gente restaura em nós o caráter de Deus. Quem dá uma glória a Deus? Glória a Deus. Restaura em nós o caráter de Deus. É impresso em nós o caráter. Está em você o caráter de Deus. O Espírito Santo, ele vai apenas fazer o papel de te ajudar a você praticar, a você dizer não àquilo que não é de Deus e viver aquilo que é de Deus. Que dá uma glória a Deus. É interessante que esse processo dessa impressão, a marca desse caráter feito em nós, ela é através de um corte, de raspagem ou de imprimir. Amém? Amém. O que isso quer dizer? Que viver o caráter de Deus, muitas vezes, Roberta, Ana Clara, vai gerar dor. Nelly, não vai ser fácil. Por quê? Porque a nossa natureza terrena, ela é pecaminosa. O corpo que você habita, ele é inclinado para o pecado. Então ele se inclina naturalmente para fazer as coisas que são ruins. Sim ou não? Quando a gente tem uma raiva assim, a gente, né, a linha até riu no instante ali, a vontade é quebrar o pau, é enforcar, é fazer aquelas coisas que
Vem do nosso pensamento, sim ou não? Vem do nosso pensamento. Mas a gente não faz por quê? Porque esse caráter está em nós e o Espírito de Deus vai nos convencendo. Não, não é isso. Calma, acalma. É ou não é? Quem está comigo aqui? Você entende isso? Sim. Então, mas dói. Mas dói. É difícil. E a gente precisa permitir forjar em nós esse caráter. O nosso eu precisa morrer. A nossa vontade precisa morrer. O nosso querer precisa morrer. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Então, quando eu estou comprometido com os princípios bíblicos, eu tenho um bom caráter e a gente é vivenciado Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas quando eu estou comprometido com as coisas do mundo, vivendo fora dos princípios de Deus, a gente torna-se um mau caráter. E sabe o que acontece? Gálatas 5, 19 ao 20, ou 16 ao 21, que são as obras da carne, são manifestas em nós. Você entende isso? Eu queria fazer umas perguntas a vocês. Nós já estamos chegando à conclusão, né? É ali certinho no horário. Mas eu queria deixar essas perguntas para que você possa refletir. Olha para mim. Em qual área Deus está trabalhando no seu caráter neste momento? Em qual área Deus está trabalhando? Você consegue enxergar que Deus está trabalhando em uma área na sua vida? Ah, não, eu mentia, eu sou um mentiroso mesmo, e eu preciso falar a verdade, e Deus está trabalhando em mim, né? E eu sou um fofoqueiro, eu não aguento, eu só estou dando exemplo, viu, irmão? Você não pensar que eu sou assim, eu não aguento ouvir algo e eu falo mesmo, e eu falo sem saber, né? Então, será que não é essa área? Será que não é a área de muitas vezes pré-julgar as pessoas por um olhar que você vê e acha que a pessoa está fazendo algo, está sendo algo, e você julga? Tem várias outras coisas, e o Espírito de Deus está com você nesse momento. Então, qual área Deus está trabalhando? Olha essa outra pergunta. Como você está aceitando as pressões e os conflitos neste momento? Você está impaciente? Você está nervoso com todo mundo? Você está xingando, dando palavrões? Como você está aceitando? Como você reage mediante a pressão? Olha para mim, que pergunta é essa? Como a sociedade e seus colegas enxergam você? Você tem o caráter de Deus ou você é igual a eles? Essa última pergunta. Quais as características, pastora Gilda, de Jesus que já fazem parte na sua vida? Quais as características de Jesus, Ana Clara, Maria Fernanda, que já fazem parte da sua vida? Vocês conseguem responder essas perguntas? E aí nós vamos encerrar com esse último tópico, que é autogoverno. Qual foi o primeiro?
Qual foi o segundo? E qual é o terceiro? Fala assim: autogoverno, domínio próprio. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vamos ver lá? Eu vou adiantar aqui para correr um pouquinho por causa do tempo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para lavrar e cuidar. Deus colocou o homem no jardim para cuidar. Aleluia! Então Deus, ele te deu esse templo, essa casa de Deus, que é você, para você cuidar, para você regar, para você manter ela limpa. Você pode dar uma glória a Deus? Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz: como a cidade derrubada, sem muro, assim é um homem que não tem não pode conter o seu espírito. Então, a pessoa não tem esse autocontrole, o domínio próprio. Ela é como uma cidade sem muro. No caso aqui, a gente não consegue enxergar a dimensão de uma cidade sem muro, porque as nossas cidades não têm muro, né? Mas no caso de Israel, as cidades eram com muro. Por das que existiam, então os muros eram fortalezas, barreiras, para que não pudesse o inimigo adentrar. Você entende? Né? Então fala-se do muro de Jericó, da cidade de Jericó. Quem lembra disso? E o muro não era um murinho igual a esse, não. Era um muro muito largo, né? Espaçoso. Quem está comigo? Amém? Amém? Olha para mim. O autogoverno, governar, significa dominar, ter autoridade sobre algo ou alguém. Autogoverno significa ter domínio próprio. Quando Deus criou o homem, deu a ele a capacidade que não foi dada a nenhum outro ser: raciocinar para poder decidir. Você pode decidir se faz ou não. Um cachorro não decide decidir. Você entende? Ele é movido pelos instintos. Instinto de quê? Olha para mim. Todo animal foi criado e movido por instintos de sobrevivência, de procriação e de alimentação. Então ele reage mediante isso. Mas eu e você não. Sim ou não? Quem está comigo? Amém. O homem pensa, raciocina e decide. Por tais atributos, podem dizer que o autogoverno é olha para isso. O autogoverno é a capacidade que o homem tem de controlar seu comportamento e as suas atitudes. Olha para mim. Em casa, na escola, em qualquer lugar que você estiver, você pode controlar o seu comportamento. Esta é uma capacidade maravilhosa que Deus nos concedeu como fruto do seu Santo Espírito. Às vezes, olha para mim aqui, irmão, às vezes nos deixamos governar, ser governados, ser manipulados, né? Sofrer as pressões pela moda, pelas mídias, pela linguagem, por qualquer outra coisa. E muitas vezes, olha para mim aqui, isso é forte, nos deixamos governar pelas nossas emoções. E a gente, olha para mim, isso aqui é muito perigoso. As nossas emoções, elas precisam ser assim reduzidas para que a vontade de Deus apareça. Porque tem hora que nós falamos que é Deus e não é Deus. Porque nós estamos movidos de emoção. A emoção é que está determinando a sua fala, a sua maneira. E a gente encaixa versículos bíblicos para tudo. E a gente
precisa ter cuidado com ele. Amém? Amém. Então, olha que frase. Não, eu faço o que o meu coração manda, ele me governa. É assim? Não. O que eu estou com vontade eu faço, é assim? Não. Eu ando mediante a palavra. Eu posso até ter a vontade, mas ela precisa estar em Cristo. Ela precisa estar cravada no Senhor. Amém? Amém. Não ligo para que as pessoas falam. Faço o que eu sinto à vontade. Contudo, exercer o domínio próprio não é a satisfação, não é satisfazer a própria vontade ou a vontade dos outros, mas sim tomar uma decisão de conhecer a vontade de Deus e obedecê-la e se submeter a essa vontade. Fique de pé no seu lugar. É forte, sim ou não, irmãos? Por isso que eu falei que dói. Vai doer. Porque a sua vontade, a sua natureza não vai querer. Sim ou não? Quais foram os 3 princípios que nós falamos nessa manhã? Soberania, caráter e domínio próprio. Autogoverno ou domínio próprio. Amém? Amém. Tente, a minha colocação para você, para a gente encerrar é: tente olhar para isso e praticar no seu dia a dia. Colocar isso em prática. Amém? Amém? Amém. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão abençoada. Essa manhã de bênção na tua presença. Eu coloco nas tuas mãos os teus filhos e filhas que estão aqui. Que eles apenas não falem que estão debaixo dos princípios bíblicos, mas que os teus filhos vivam os princípios da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Nós oramos por cada um que também está na sua casa, está assistindo através do Instagram. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por esta manhã de bênção, Pai. Muito obrigado. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e te dê a paz e aquele que crê. Diz: Deus abençoe. Saia devagar, um por um, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória.